Pai, em nome de Jesus, nós oramos, invocando a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco, que hoje o Senhor possa trazer uma resposta para irmãos que estão precisando de uma resposta. Direção para aqueles que estão precisando de uma direção. Paz para aqueles que estão com a sua alma atribulada. Alegria para aqueles que estão tristes. Que o Senhor possa hoje falar no coração deles. Que o Senhor possa renovar a fé no coração deles. Gera fé no coração, para que eles possam apropriar de toda a sorte de bênção. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. O título da palavra é: mantenha a fé mais excelente. Amém? Nós somos filhos de Deus, cheios da vida e da unção de Deus. E se tem algo que eu e você precisamos preocupar e guardar, é a nossa fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não existe bênção maior do que a salvação. E a salvação ela é alcançada não é por obras, para que ninguém se glorie, como diz a Escritura. Mas a salvação ela é alcançada pela graça, que é Cristo morrendo em nosso lugar, mediante a fé, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje está à destra de Deus Pai. É por meio dessa fé que você é salvo. Mas também você vai apropriar de tudo que você precisa. Primeiramente, pela fé. O que você está precisando no seu casamento? É pela fé. O que você está precisando no seu ministério? É pela fé. O que você está precisando nas suas finanças? Você vai acessar pela fé. Quando você crê, você pode até sair para trabalhar e para conquistar algo. De repente você fala, olha, de repente você é vendedor, você é um corretor de imóveis. Temos quantos corretores de imóveis aqui? Levanta a sua mão. Tem um proprietário de imobiliária, tem outro corretor ali, tem outro ali. Fica a mão levantada, gente, faz assim. Vai que alguém está precisando de comprar uma casa, já vai te procurar. Aleluia. Aí você lembra de mim quando a comissão cair. Amém, aleluia. Mas vamos lá. O corretor, ele tem que acordar de manhã e falar o quê? Falar, Senhor, pela graça, mediante a fé, eu vou vender hoje um imóvel no valor de 3 milhões. Não, os corretores que falaram, esse culto é de Deus demais. Oh, Jesus poderoso. Não, que culto ungido. Não, acabou. 3 milhões. Vamos lá. Primeiro, você tem que crer e decretar. Você vai depois sair para trabalhar? Sim, você vai sair. Mas na força de quem? De Deus. Fala, se o Senhor não der, eu não tenho. Então, Senhor, abre as portas, me dê favor. Me dá, irmãos, deixa eu te falar algo. Favor é tudo. Você precisa crescer em favor de Deus e diante dos homens, como diz a Escritura. Que quando você cresce diante de homens, pronto. Você vai ter favor no seu trabalho. Um dia Deus colocou favor no coração da sua esposa por você, né, Daniel? Graças a Deus, né, uma maravilha? Foi assim que você casou. O favor chegou no coração do seu cônjuge. Então, queridos, é muito importante você ter esse zelo pela sua fé, guardando a sua fé, porque é a fé que te vai acessar todas as coisas. Todas as bênçãos que você precisa vai ser acessada por meio da fé. E quando nós somos naturais, quando você fica fazendo conta, quando você fica olhando para as circunstâncias, quando você fica avaliando o mercado, quando você fica avaliando a situação, sendo natural, olhando com o olhar da terra, você não vai ter fé. A fé vem quando você olha para o alto. Todo mundo olha para o alto assim.
Quando você olha para o autor e consumador da sua vida e da sua fé. Erga a cabeça, para de olhar para o lado, para de olhar para as dificuldades, para de pensar as coisas boas que o Senhor tem para você. Essa é a fé que vai te fazer alcançar tudo aquilo que você tem procurado ver. Quanto mais nós somos naturais, mais nós limitamos a Deus. Ei, isso é forte. Eu e você podemos limitar a Deus com a nossa fé. Jesus chegou em algumas cidades e nada ele pôde fazer naquelas cidades, porque não haviam pessoas que criam que ele era o Messias e que nele havia o poder para curar, salvar e transformar. Então eles olhavam, por exemplo, Jesus, lá em Nazaré, eles viam Jesus como filho de Maria e de José, viam lá ele como irmão de Tiago, então olhavam para ele, irmão de Judas, e falavam assim, Jesus é aquele menino. Pouca coisa ele fez lá em Nazaré, porque eles estavam familiarizados, porque eles não olharam com fé para o Senhor, e porque eles não tiveram fé, nada pôde fazer. Então, está vendo que a fé limita Deus na sua vida? Então você não pode ter um olhar natural. Nós limitamos a Deus por causa de coisas que nós ouvimos de outras pessoas na Bíblia. Opiniões, conselhos. Ei, você só pode ouvir conselhos e opiniões que estão alinhados com a palavra de Deus. Mundano, natural, você vai limitar a Deus na sua vida, né? Você vai limitar ali a sua fé, do que Deus pode fazer. Também você limita Deus com falsas doutrinas, que infiltram dentro da igreja, né? Falando que o nosso Deus é um Deus maldoso, um Deus raivoso, e que Ele não vai te dar porque você não tem um comportamento perfeitinho, e aí você não vai ter fé para pedir. Mas todos aqueles que receberam de Jesus, receberam pela graça mediante a fé. O que eles fizeram? Não, os cegos lá, Jesus, tem compaixão de mim. Aí Jesus vira para ele e fala, o que queres que eu te faça? Jesus não fez um inquérito. Olha, Carlos, você tem sido um bom marido? Você tem sido um bom pai? Ele é tudo isso. Mas não é com base nisso que ele vai receber. O cego foi curado? Jesus só perguntou uma coisa. O que queres que eu te faça? Você querer que eu sou o Messias, o poderoso? O que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. E assim foi feito. Fuja da perspectiva natural e humana. Fuja. Coloca o seu olhar no Senhor, na graça, no amor e na bondade de Deus. Fala para o seu irmão do lado aí, fala assim, meu irmão, você tem um Pai no céu, que te ama, que te escolheu, e poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto você pensa, imagina e deseja. Porque Ele é bom, e gracioso. Amém? O que é impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus? Demasiadamente difícil? Não. Olha aqui para mim. A sua oração, ela tem que ser baseada em Deus. Os seus alvos, você tem que entender que é Deus que vai fazer. Alvos financeiros, alvos ministeriais, alvos familiares, projeto de vida. Tudo, você tem que imaginar o seguinte, não olha para os seus recursos. Está lembrado do jovenzinho que chegou com 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 30 mil pessoas, para dar alimento para 30 mil pessoas? Se ele fosse natural, ele nem iria levar. Mas como aquele jovenzinho não era natural, ele era espiritual, ele falou assim, eu vou levar isso para Jesus, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer alguma coisa. Pequeno recurso, pequena semente, e Deus fez grandes coisas. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão?
que você tem na sua mão? Alguma coisa Deus te deu, algum dom Deus te deu, alguma habilidade Deus te deu. Creia que essa pequena fé, essa pequena semente, ela pode crescer, porque nas mãos de Deus você pode ver milagres. Um dia eu cheguei para o pastor Marcos Vinícius, cheguei aqui, irmãos, ele estava com o carro batido, querendo sair de férias, mas não ia sair. O discipulado dele mirrado, com 9 células. Tinha um discipulador que ainda estava ali pelejando, né, um com o outro. E ele falou, o pastor vai chegar e vai me dispensar. Porque tinha outro pastor de jovem, falou, vamos ficar com outro, que era o pastor Wellington. E ele no aperto e tal, ficou e foi avançando, até que um belo dia falou, pastor, minha esposa, ela gosta de muita coisa boa e cara. Deus deu para ele uma esposa cara. Né, minha filha? Isso é de Deus. Tem que ter esposa cara. Marido que tem esposa cara, ele vai prosperar. Marido que tem esposa assim, né? É cara, Naide? Então é sinal que vai ter riqueza. Deus te deu a Eva para você cuidar. Fala, Senhor, a Eva é cara, Senhor, me ajuda. E Deus vai ajudar, ué. Ele era a sua? Ele é. Amém. Então, deixa ela ser cara. Irmãos, deixa eu te falar algo. Muitas coisas que eu tenho, eu só tenho porque um dia minha esposa falou. Ela fala, aí ó, a Edna chegou a agarrar o marido ali, falou, tá vendo, marido? Tá entendendo espiritualmente, entendeu? É assim, irmão. E eu peguei na hora, tadinha, ela agarrou ele assim, ó. Foi na hora. Deixa eu falar para vocês. Muitas coisas, eu falo diante de Deus, a minha esposa é que tem fé. A minha fé é pequenininha, ela tem fé. Muitas coisas que eu vivo hoje é ela. E agora eu arrumei uma filha e uns meninos meus que têm fé, mas assim... A Ana é uma figura. Irmãos, vou te falar, já teve várias coisas que a Ana pede e ela desfruta de resposta de oração, né, Timóteo? Ela tem agora um livro de oração. Eu fiquei muito abençoado. Minha filha agora tem um livro de oração. Ela ainda está aprendendo a escrever, mas ela vai lá e desenha, Adriana. Ela desenha. E aí agora ela encucou, não sei onde que ela ouviu isso. Falou, nós vamos ter uma mansão. Aí todo mundo lá em casa, mansão, filho, uma casa grande, é boa, tá bom. Ela, não, nós vamos ter uma mansão. Aí você briga com ela, fala, não, meu bem, uma casa grande. Não, eu quero é mansão. Ela não sabe o que é mansão, mas ela quer mansão. Então deixa ela querer a mansão. Aí ela foi lá e desenhou. Deixa eu falar algo para você. E aí o pastor Marcos, um dia chegando com a esposa dele, cara, hoje eu te revelei, né, minha filha? Mas haverá sinais, né? Há sinais, não tem? E aí... falou, pastor, eu estou apertado, estou pensando em sair da onde eu estou, da igreja, trabalhava aqui. Só que ele era obreiro na época e ganhava um salário de R$1.800 na época. E aí eles faziam um biquinho, mas não dava muita coisa. Eu perguntei para ele, não foi porque eu sou bom, sou sábio, tem alguma coisa em mim não tem nada. Mas Deus em mim, na posição que eu tenho, olha, deixa eu te falar, na minha posição, Deus tem muita coisa para te abençoar. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu caráter, com a minha bondade, com o que eu sou. Não, tem a ver com a fé que você tem na posição que eu ocupo. Eu estou aqui na posição de abençoar vocês. Se você crê que eu sou abençoador, você vai ser abençoado. E aí ele chegou e perguntou, e eu falei, o que você tem? Ele falou, eu mexo com uns videozinhos e tal, faço umas vendas no e-commerce e tal, não sei o que lá. Tarará. Eu falei, então pega isso que você tem e volta a trabalhar com isso que você vai prosperar. Nesse jejum, a casa deles foram concluídas. Há 5 anos atrás, ganhando 1.800. Hoje, com uma casa própria, construída, linda. Vai ter piscina. Ei, irmão, esse povo aqui tá chique. É piscina para... Você quer uma piscina? Quer, minha filha? Quer, Leandro? Pede. Deixa eu falar algo para você. Ah, pastor, mas Deus fica preocupado com isso. Sim, Deus quer, agrada-te do Senhor, e Ele vai te sarar o coração. Peça tudo, peça coisas naturais, coisas espirituais, peça tudo.
Ah, não, se eu tiver, eu tenho que pedir só as coisas espirituais, porque Deus vai me dar isso, que é isso que é importante para Deus. É, isso é importante para Deus, mas Deus deu uma terra, te deu um corpo, e Ele quer que você também desfruta de bênçãos nessa terra. Peça coisas naturais também, e isso honra a Deus, porque você está falando, Deus, eu quero porque o Senhor é meu Pai. Aí você fala, mas e o meu coração? Fala, Deus, cuida também do meu coração, para que eu não tenha um coração soberbo, e eu tenha sempre o coração voltado para o Senhor. Amém? Não limite Deus. Olha só. Vamos fazer silêncio? Vamos ler a palavra. Esteve o Senhor com Judá. Judá é a tribo. E despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. O Senhor diz que o Senhor estava com Judá. É maravilhoso saber que o Senhor está conosco. O Senhor está com você. Fala agora todo mundo junto. Fala assim, o Senhor está comigo. Vamos lá. Fala assim, o Senhor é comigo. Eu sou casa de Deus. Habitação de Deus. Por onde eu for, Ele irá. Assim como o Senhor era com Judá, Ele também é com você. Ele é com você. Tanto é que o nome de Deus é Emanuel, Deus conosco. Então, mas diz o texto que eles não conseguiram expulsar. Que Judá não conseguiu expulsar os moradores, porque eles tinham carros de ferro. Que era como se fosse carroças de guerra, né? Carruagens ali de guerra. O que é uma carruagem de guerra para o Senhor? O universo está na mão de Deus, sabia disso? Na palma da mão de Deus. Na palma. O que é uma carruagem? Nada. O que é esse problema que você está vivendo diante do Deus Todo-Poderoso que você serve? Nada. Nada. E aí então mostra que o Senhor era com eles, mas porque eles olharam para os carros de ferro, não puderam desfrutar de toda a promessa, limitaram a Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o seu salário, não olhe para o tanto de gente que está na sua célula, não olhe para as adversidades, o ataque na sua família, não fica olhando ali para as enfermidades, não, olha para o Senhor, porque isso vai te limitar, isso vai travar você, isso não vai te levar a acessar da terra prometida. Fique com as promessas. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, esquece as circunstâncias, não limite Deus, fique com as promessas. Deus está com você. Eita, quantos aqui estão crescendo em fé nesse culto? Eu percebo um crescer de fé. Golias, irmãos, Davi, jovenzinho, 16 anos. Davi foi levar marmita para os irmãos e para o comandante. Chegou lá, estava lá um exército num lado, o exército dos filisteus de um lado, e do outro lado o exército de Israel. Tinha um gigante, irmãos, imagina um homem desse tamanho. De lá aqui, não é do meu tamanho não. Imagina, mais de 3 metros, Golias, forte, poderoso em guerra, gritando, e o exército inteiro de Israel já tremendo, e Saul, o rei, batendo o joelho. Davizinho chegou, olhou para aquele gigante, falaram, ó, quem? Olha só como são as coisas, Deus quer que você tenha interesse sim, Deus não acha ruim você ter interesse. Falaram, olha, quem matar esse gigante vai ficar livre de imposto. Você ia peitar o gigante? Eu ia já, de cara. Eu falo, sem imposto, pro resto da vida sem imposto? Imagina, você já ia, né, Tiago? Falou, que tamanho que é vir? Pode, deixa vir, imagina. Falou, aí vai casar com a filha do rei e vai ser abençoado. E Davi falou, olha,
Repete aí para mim, eu tenho interesse. Aí falou lá, falou, não, eu vou pegar esse gigante. Irmãos, pensa no menino lutando com um homem maduro de guerra, com armadura, com tudo. Como é que Davi venceu? Porque ele fez um curso de como lutar o Kung Fu. Ele fez um curso de boxe. Não. Davi era bom, sabe no quê? Na pedrada. É igual eu lá em Jussara, jogando pedrada assim no pé de manga para ver se cai uma manga. Quem é bom aqui na pedrada? Quem é bom no estilingue? Eu tinha uns parentes lá em Sanclerlândia, que eles eram o cross do estilingue, acertava assim, ó. Um daqui lá no fundo, eles não tinham jeito de errar no estilingue. Quem que é bom no estilingue aqui? Tem alguém bom? Você é bom? Você é bom, Zé? Zequinha é? Então tá bom. Não, tem uns que, irmãos, não, só um parênteses. Agora tem gente que pesca com estilingue. Eles soltam assim um arpãozinho, de cima da ponte eles acertam lá o peixe, que eu nem consigo enxergar, eles acertam. E pesca. Vamos lá. Voltando para cá. Davi, com uma pedra, venceu um gigante de 3,5 metros, que estava lotado de armadura, e só devia sobrar a testa. E ele falou assim, ele é grande demais, e ele tem a testa grande, e é lá que eu vou acertar. Caiu. Deixa eu te falar algo. Carlos, né, Carlos? Carlos já foi o gigante, já, Golias, né? No nosso teatro aqui. Não, vai mais não, né? Acabou, não quer mais Golias não. Deixa eu falar algo para vocês. Jesus é a pedra. Vou repetir de novo. Jesus é a pedra. Ele é a rocha. E Ele está na sua mão para você lançar contra todo e qualquer inimigo. E você terá vitória. Ele é a rocha. Ele é aquela pedra. Creia. E Davi falou, eu vou contra esse incircunciso, porque ele estava confiado na aliança. Quando ele falou que o Golias era incircunciso, está falando que Golias não tinha a circuncisão que dava direito à aliança com Deus. Eu vou contra esse incircunciso, contra esse que não tem aliança, porque eu tenho aliança, e eu vou contra ele com o Senhor dos Exércitos. E lá ele foi, e lá ele venceu. E eu quero declarar, quem quer matar gigantes aqui, que está te atormentando, faz assim com a sua mão, pega essa pedra e faz assim. Eita glória. Pastor, eu preciso de um A5. Quem está precisando de um A5 pedra aí? Levanta a mão, pega de novo e joga. Joga para lá e joga para cá. É pedra demais, pastor. Pois é. Mas o que você tem que fazer? Não limite Deus. Judá, você sabe o que significa Judá? Judá significa louvor. Olha só o que está lá em Juízes. Vamos voltar um pouco o texto. Estava em Juízes 1:19, vamos agora Juízes 1, verso 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Ponto. Promessa. Já estava liberado. Porque quando Deus fala, acontece. Deus tinha falado? Deixa eu falar algo aqui agora que Deus me trouxe. Deus já falou para você de promessas, de sonhos. Pessoas foram usadas, pastores foram usados, pregações foram feitas, leitura de Bíblia, Deus já falou coisas com você. E porque está demorando, você acha que Deus não vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Permanece com a palavra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão. Está aí o problema. Aonde que está o problema? Olha só. Sobe comigo. A herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também subiremos contigo. A tua que te caiu por forte, e Simeão partiu com ele. Jesus disse que daria para Judá, mas Judá quis a ajuda de homem. Olha, você receber ajuda é bom, tem hora que Deus usa pessoas para te ajudar. Mas Deus tinha falado uma palavra específica para ele, falou assim: é você, somente você, sobe e você vai ganhar.
Mas ele quis alguma coisa a mais. Ele queria uma pessoa a mais. Já vi gente que Deus falou assim: abre uma empresa que eu vou te prosperar. Mas você ficou com medo e chamou outro, e isso fez te atrapalhar. Tem gente que fica com medo, chama outro e subir junto. Mas se Deus chamou só você, vai só você. Está respondendo? Deus é bom, né? O tempo todo. O Senhor disse que daria para ajudar. Ele só precisaria subir louvando o Senhor. Judá significa louvor. Louve a Deus. Você quer crescer em fé? Louve a Deus. Não tem aquela música da Cassiane? Sempre louve. Oh, afinação aqui, Jesus poderoso. Eu sou que nem um Ailson para cantar. Oh, meu Deus do céu. Vontade. E vocês tinham um pastorzão aqui, hein? Cantava. Que é uma beleza. Pastor Gustavo. E está eu aqui, essa... Oh, Jesus. Mas cada um com seus cada um tem suas virtudes, cada um tem seu valor diante de Deus. Sempre louve. Tá chorando, louve. Tá? Tem um monte de Arlan aqui que eu vi, viu? Credo, não é só eu não. Ainda bem, Senhor, obrigado. Tem um monte de Arlan aqui desafinado. Mas vamos lá. O erro de Judá foi buscar Simeão. Sobe comigo, eu estou com medo. Ele limitou Deus. Ele colocou, pessoas ali querendo um apoio humano, carnal. Todos nós queremos pessoas ao nosso derredor. Mas o Senhor chamou você. Pare de achar que... Claro que tem hora que você vai junto. Se Deus falar para ir de dois, vão de dois. Mas se Deus falar que é só você, vai só você e vai ser um sucesso. Amém? Ainda bem que você está indo junto com a patroa, né? Assim também foi com Moisés. Deus vira para Moisés: Moisés, você vai ser o libertador. Eu sou gago, eu não falo direito, eu tenho problema de fala. Eu também tinha. Timidez ao cubo. Travava tudo, passava mal, tanto time que eu era. A esposa do Agamenon aqui falando aqui em público, você não dava conta, minha filha. Eu ia bater as pernas aqui, no início. Hoje não, estou habituado. E tem dia que ainda fica assim, Tem situações que eu fico, mas simplesmente eu vou. Moisés falou: eu não posso. Chama meu irmão Arão. Deus não queria, Deus aceitou. Falou: então vai. Mas chegou uma hora que Moisés tomou tinência, aprumou na vida, e foi ele que falava contra Faraó. Assim também é na sua vida. Quando você limita Deus, quando você limita o Senhor, quando você olha de maneira natural, olha lá para as adversidades, os carros de ferro, não faça isso. Outra maneira de você limitar Deus, você consultar a homens, antes de consultar a Deus. Ei, olha aqui para mim. O ideal de você vir pedir um conselho para um líder, um discipulador, um obreiro ou eu, você deveria falar primeiro com Deus. Tem o irmão do teclado. Quem estava aqui no teclado? É irmão ou irmã? A irmã do teclado, a Clara. Sobe aqui, Clara. Clara, está chegando, Clara. Para bom entendedor, pingueleta, amém? Clara é uma benção, né? Mata esse pastor seu, né, Clara? Clara é uma benção, mulher de Deus, ungida, cheia do Espírito Santo. Abençoada. Família de Deus. Menina cheia de habilidades, dons e talentos. Mas olha só. Tem um homem de Deus que já faleceu, David Pong-Yang-cho, maior igreja do mundo, lá na Coreia. Se não me engano, a igreja dele era de 1 milhão de membros. 1 milhão de membros dentro de uma cidade. Não era em toda, não, 1 milhão de membros dentro de uma cidade. E lá eles têm uma montanha, e ainda tem essa montanha, o pastor Luiz já foi lá, montanha da oração. Ele falou: eu só aconselho a pessoa...
Eu não vou falar com ela antes dela orar e jejuar, não. Não vou te pedir o jejum, não. Mas ora antes. Vem na oração para orar. Quantos aqui já vieram na oração, até para orar, para pedir um conselho, e Deus falou contigo aqui na oração de manhã? Levanta a mão. Levanta a mão aí, Lucas. Você foi pedir algum conselho para o pastor Rodrigo, mas chegou aqui, com certeza Deus te respondeu antes. Ore, honre a Deus, dê Ele atenção, leia a Bíblia. Ei, inúmeras vezes, eu lendo a Bíblia, a ansiedade minha foi embora. Meu ansiolítico, Bíblia. Tem uns que é sonífero, que é só, está com dificuldade de dormir, vai ler a Bíblia e dorme, capota. Eu sei, essa é a graça de Deus. Mas deixa eu te falar algo. Consulte primeiro o Senhor. Peça direção a Deus antes de pedir conselhos a homens. Não se limita a Deus. Olhe primeiro o Senhor. Em vez de você correr para o médico, ora, pede para Deus. Talvez você não desfruta de tanta cura porque você não tem pedido. Agora vamos para os heróis da fé. Para você ver um tipo de fé. Olha, entenda, quem vive na lei, ele tem uma medida de fé? Tem. Ele até conquista algumas coisas? Sim. Mas Deus não quer que você viva debaixo da lei. Ele quer que você viva debaixo da graça. Há uma lei, há uma fé superior. A fé que crê que Deus é doador daqueles que o buscam. Em Hebreus 11, temos o hall dos heróis da fé. 11:32, diz assim. Vamos fazer silêncio, tem gente conversando aí. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Bazuque, de Sansão, de Jetfé, de Davi, de Samuel. E quando fala Bazuque aqui, fala Baraque. De Samuel, profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então, aqui, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos homens que Deus falou que eles tiveram fé. E aqui ele coloca em grupos de 2. Gideão, Baraque, Sansão, Jetfé, Davi e Samuel. E ele coloca, sempre quando a Bíblia coloca um nome primeiro, é porque tem uma proeminência para aquele nome. Tanto é que quando você lê o livro de Atos, no início começa a falar Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo. Aí depois passa mais um tempo, em Atos, acho que 14, aí vira Paulo e Barnabé, porque Paulo ganhou proeminência, o primeiro. Então nós vemos aqui esses pares, 3 pares, né? Não é uma ordem, e o mais interessante é que todos aqui têm uma ordem cronológica invertida. O segundo nome veio primeiro. O segundo nome veio primeiro, né? Quando fala Gideão e Baraque, Baraque veio primeiro, depois veio Gideão. Mas está falando então que e aqui está falando de fé, então está falando que a fé de Gideão é mais poderosa. Então, depois que lemos sobre Sansão e Jetfé, nós vemos que Jetfé veio antes de Sansão. Veio Davi e Samuel. Samuel veio antes de Davi. Davi foi ungido por Samuel, pelo profeta Samuel. Então, há um significado sim profético nisso. E a prioridade é baseada na qualidade da fé. Eu creio que quando Deus coloca o nome primeiro, a fé de um era superior à de outro. E você vai ver aqui os motivos pelos quais Deus coloca essa qualidade. Gideão e Baraque, vamos lá. Primeiro, vamos ver Gideão e Baraque. Ambos tinham fé. Ambos tinham fé.
Todos os dois tinham fé. Só que um tinha uma fé, uma qualidade superior. A fé de Baraque era: se você for comigo, eu irei com você. A fé de Baraque precisava de uma pessoa. Mas a fé de Gideão não, precisava só de Deus. Deixa eu te falar algo. Porque tem hora que você quer ir com alguém. Não. Você já está com Deus. Deus já está com você. Você não é só. É Deus com você. Fala, olhando para o olho do seu irmão, fala assim: meu irmão, você nunca está só. Deus está com você. E Ele vai com você. Enquanto Baraque estava esperando uma pessoa ir com ele, Gideão não. Gideão estava com os olhos no Senhor. Gideão estava com os olhos no Senhor. Olha só Baraque. Lá em Juízes 4, verso 3 diz assim: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de fé, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então haviam carros de ferros, os inimigos de Israel. Mas olha só no verso 6, continuando: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos de Naftali e dos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon e Sissém, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e darei nas suas mãos. Então Deus prometeu para Baraque, falou: vai lá que eu vou te dar nas suas mãos, pode ir, leva esse tanto de gente do exército de Naftali, e você vai ter vitória. Então Deus, queria que Baraque destruísse Cícera, que era o inimigo, mas ele respondeu: olha só, Juízes 4:9, certamente irei contigo, porém, porque Baraque pediu ajuda, a profetisa. E aí, olha só o que Deus fala para ele: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Então por quê? Porque ele quis a ajuda da profetisa. Olha, irmãos, eu sou profeta, eu profetizo. Tem ensinado os irmãos aqui a profetizarem. Sexta e sábado teve muita palavra profética aqui, de um irmão para o outro. Mas não vai atrás de profeta, achando que profeta que vai te dar vitória, não. Que profeta vai te revelar algo, não. O seu futuro é bom. Deus preparou coisas boas para você, é o que diz as Escrituras, então fica com isso. Não espera um profeta para as coisas acontecerem na nossa vida. Simplesmente creia. Toma posse. Ele não, então eu vou subir, eu vou chamar o exército, mas vou chamar também a profetisa Débora para me ajudar. Não. Deus queria que somente fosse ele. Falou: então tá, ela vai, mas a honra não vai ser sua. A vitória vai ter, mas não vai ser você que vai receber a honra. Isso não vai ser contado para você. Ele desfrutou de uma medida de bênção? Sim. Ele exercitou uma medida de fé? Sim, mas não foi uma fé perfeita. Já Gideão não. Gideão, Deus lançou o desafio para ele, e ele creu, e ele foi lá e desbaratou o exército inimigo. Ele só pediu uma prova, falou: Senhor, o Senhor está mesmo comigo? Como que é isso? Deus confirmou que era com ele, ele foi lá e desfrutou de bênção. Agora vamos para Sansão e Jefté. Sansão é um herói peculiar, nós sabemos, mas ele tinha uma fé que agradava a Deus, e Deus colocou ele no hall da fama. Sansão se brincava ali de passar perto de coisas que ele não podia, que ele era nazireu, não podia tocar em nada morto, mas ele brincava, não podia beber, não podia tocar em uva, mas ele ficava ali perto, cheirando. Ele tinha, como nazireu, ele não podia cortar o cabelo. Ele falhou, ele se enganou. Sansão teve suas falhas, mas Sansão tinha uma fé que agradava a Deus, porque ele terminou muito bem, dando a vida dele e matando mais inimigos que ele nunca, durante toda a vida dele, no dia da morte dele, ele matou mais inimigos do que toda a história dele de vida. Mas ele era um homem de fé. Sansão, ele entrou nesse rol.
Está lá em Juízes 15. Olha só a palavra de Deus para Sansão. Achou uma queixada de jumento, cabeça de jumento. Já viu aquelas cabeças de boi seca, né? Pegou uma cabeça de jumento, só que essa ainda estava fresca, ainda devia ter carne no meio dela. Dessas que estão aí nas caçambas, desses caminhões que saem de açougues. Ainda fresca, a mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. A Marvel é fichinha. 1000 com a queixada, pá, jumentada para tudo quanto é canto, pá, pá. E disse: com uma queixada de jumento, com um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. 1000. Então, Sansão, se você for observar a lei, ele quebrou a lei. Porque ele não poderia tocar em algo morto. A queixada de jumento era fruto de um animal morto. Ainda havia uma porção de carne nela, porque ela era fresca. Mas mesmo assim, ele teve fé numa época em que estava debaixo da lei. Davi era esse também, que comeu pão da preposição no sábado. Na lei não podia entrar na lavoura e debular, né, o trigo, mas ele fez, mesmo sendo lei. Ou seja, ele teve uma fé que ele confiava na graça, na bondade de Deus, e porque Sansão confiou, ele foi lá e venceu. A equipe de louvor pode subir aqui também, por favor. Sansão, ele clamou ao Senhor, mas Jetfé, o que ele fez de errado? Ele fez um voto. Sansão simplesmente dependeu do Senhor, mas Jetfé, olha só o que Jetfé fez. Jetfé, voto, está lá em Juízes 11:30. Ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, e Deus já havia prometido que havia vitória sobre ele. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Para que ele fez um voto? Ah, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer um voto. Ah, vou deixar meu cabelo crescer. Se o Senhor me der isso, eu nunca mais vou tomar Coca-Cola. Tem nem coragem, né, Carlos? Tem não. Deixa eu te falar uma coisa. Não faça voto. No Novo Testamento diz: não faça voto. Por que você não precisa fazer voto? Porque você pode pedir para Deus. Não baseado no seu comportamento. Ele fez um voto. E ele ganhou a guerra. Quem que saiu lá? A filha dele saiu de encontro com ele. E a filha, ele tinha uma única filha e ela era virgem. Nosso Deus não quer o holocausto de homem. Ele não quer que homem nenhum morre, seja oferecido como holocausto. Então essa menina, a filha dele, ela ficou virgem por resto da vida. Ou seja, ele não teve descendentes. E claro, para a tristeza dele, ainda colocou... Eu tenho uma tia minha que ela fez um voto e colocou o filho dela para cumprir o voto. Se ele fosse curado, ia deixar o cabelo dele crescer. O menino tinha lá até os 12 anos, o menino tinha um cabelo assim, loiro, grande, não cortava o cabelo. Ficasse ela com o cabelo grande, colocar o menino, tudo bem que o Antônio, né, gosta, né? Vai que o Antônio resolve fazer esse voto com o menino dele. Ah, pai, faz isso não, né? Faz isso não, papai. Irmãos, não precisa fazer voto. Por que você não precisa fazer voto? Porque Deus te ama. Você tem um Pai no céu que está à espera do seu pedido. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Fala amém. Aleluia. Vamos ficar de pé? Para nós encerrarmos. Pastor, e de Samuel e Davi? O problema de Samuel é porque Samuel amava mais os filhos do que o que ele tinha que fazer por meio do Senhor. Ei, preste atenção. Samuel
tinha 2 filhos, e os filhos dele eram bagunceiros, faziam o escarcéu, roubava, enganava, e ele não tratou com os filhos. Davi não. Davi, ele não foi um exemplo de pai, mas ele não permitia que o filho dele fizesse coisas, exceto quando Sansão, né, quando o filho dele Sansão não é filho, Absalão e Sansão parece, né? E aí Absalão foi e quis usurpar o trono, mas tirando isso, não, Davi, ele tinha a posição dele, ele governou. Esse foi o erro. Por quê? Porque Samuel amou mais os homens do que a Deus, amou mais os filhos. Não devemos também andar por esse caminho. E o último grupo que diz, são os profetas, que são colocados por últimos. Todos os nomes mencionados aqui são pessoas comuns, exceto Davi, que era rei. O que isso está dizendo? Que o Senhor está dizendo que as pessoas comuns podem andar nessa excelência de fé. Agora, o último exemplo que eu vou dar para vocês, Caleb, né, é um exemplo de fé excelente. Eles deram, né, Hebron a Caleb, como Moisés havia dito. Hebron estava numa montanha, região de Hebron, e lá tinham 3 filhos de Anak, gigantes. Caleb falou: eu vou subir e vou comer esses gigantes como pão. Ele tinha uma fé. Quando Moisés manda ele para espiar a terra, ele fala: não, a terra mana leite e mel, a terra boa, eia, subamos e possuamos. Ele creu na promessa e ele ficou com a promessa. Olha, Josué também estava junto com ele, mas olha que diz o texto, a Bíblia diz que Josué envelheceu, mas diz que Caleb, com 85 anos, ele estava como um jovem, cheio de vigor, por causa da fé que ele tinha. Você quer renovar o seu vigor? Tenha essa fé apropriada, a fé que agrada a Deus, a fé que crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam por meio de Cristo Jesus. E ele, com essa fé, ele pôde desfrutar, né, da terra prometida ainda com vigor. Olha só, Números 14, 6, 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação, aos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Deixa eu falar algo para vocês. Ei, preste atenção. Sabe essa luta que você tem? Encara ela, porque Deus é com você. Mas entenda que depois que você vencer essa luta, você vai ser alimentado, nutrido e fortalecido espiritualmente por meio desse inimigo. Então, se você está cercado de inimigo, é sinal que Deus vai te fortalecer como nunca antes, que você vai ser tomado de um vigor e uma força que vai vir do céu. Então, você está olhando o inimigo é grande, é porque a glória de Deus vai ser maior ainda na sua vida. Então pare de lamuriar, pare de olhar para si, pare de olhar para as circunstâncias, pare de chamar os outros. Se o meu discipulador Éfton não cuidar de mim, não, Deus cuida de você. O Éfton está ali para te auxiliar, mas é Deus que cuida de você. Você tem uma história com Deus, você é casa de Deus. Aleluia. E eu creio que a força será renovada sua por meio da graça. Amém? Aleluia. Oh, queridos, há uma promessa. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Estou sem aqui o versículo. Amém. Vou falar algo para vocês. Nós estamos muito abençoados. Dos alvos que eu coloquei, eu notei aquela no meu caderno. Já se cumpriu. Sério.
alvo. Minha esposa queria ir numa conferência lá nos Estados Unidos. Minha esposa, como eu falei para vocês, ela é uma mulher cara, graças a Deus. Eu olhei para ela e falei: Estados Unidos, minha filha, eu estou custando pagar o mês aqui, você está querendo? Irmã, você já viu, ela tem uma porção de fé. Ela é minha parte boa. Ela é minha parte boa, disparada. E aí eu falei, eu vou concordar com ela. Você quer ir? Quer. Mas eu quero que você vá. Eu falei, aí piorou. Aí eu falei, você lembra? Aí não, mas só você. Mas aí você quer que eu vou também? Aí eu já fiz as contas, mas eu coloquei o alvozinho aqui. EUA, Estados Unidos da América. Marcos Vinícius estava do meu lado. O irmão liga para mim, fala: pastor, esse irmão, ele me deu celular aqui. O celular é caro. Aí eu falou: sua esposa está com o celular? Não. Eu falei: eu vou dar um para ela também. Eu falei: aleluia. Aí eu falei para ela: mas ela está querendo outra coisa. Ele falou: o que é? Que ele é muito amigo meu. Ele falou: quer ir para os Estados Unidos. Eu falei: então tá, então é o seguinte, compra a sua passagem, a dela, que já está pago. Irmão, você fica limitando Deus. O que você quer? Ai, Jesus, eu esqueci o nome, eu só lembro do Miqueias. Qual que é o nome, gente? Hã? Tatiane. Isso, Tatiane. Deus vai falar para você o que você quer. Ele vai te dar. Não olha para a conta do maridão, não, que eu sei que ele te ama e cuida muito bem de você. Mas olha para a conta de Deus. O que você quer? Ele vai te dar. Deus manda falar isso para você. Peça. Para de olhar para si. Eu fiquei olhando para mim. Minha fé é inferior, a fé da minha esposa é maior. É Leandro casado com Arlã, é igual lá, né? Tá vendo? Sansão, Jetfé, Gideão, Baraque. É Leandro e Arlã. Não é Arlã. A fé dela é mais apropriada. E não é de ver que eu ganhei. Ganhei, irmão. Ainda vou pregar lá, ainda vai levantar um recurso. Aleluia. Estou escrevendo meu segundo livro. Vai ser lançado, livro sobre oração, sobre presença de Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Creia. A fé que agrada a Deus, essa fé é simples. As pessoas recebiam de Jesus como? Ele só pegava o Guanabara e ia. Onde que Jesus estava? Estava lá, então ia. Ele não ficava perguntando: olha, será que você merece? Avalia bem. Será que você tem cumprido os mandamentos? Você pegou alguma queixada de jumento que tinha carne nela? Olha só, você comeu um camarãozinho hoje? Não, deixa eu te falar algo. Deus quer te abençoar. Acredita em mim. Amém, homem de Deus. Você que está com colar aí, com crucifixo de bege, você mesmo está olhando para mim, de barba. Creia que Deus é galardoador. Pede. O que você precisa? Pede. Deus está olhando para você e Ele está te vendo. Pede. Você não veio hoje aqui por um acaso. Você entrou porque Deus quer te abençoar. Creia que Ele é bom. Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. É lá na cruz, já está resolvido. A sua dívida foi quitada. O sangue te cobre. E quando Ele olha para você, Ele te vê alvo como a neve. Você tem livre acesso. Feche agora os seus olhos. Comece a chamar a existência de cada um dos alvos que você tem como família, no seu casamento, com os seus filhos, com a sua parentela, né, com as pessoas que você tem orado para elas serem salvas, com os seus alvos ministeriais, com a sua célula, com a sua vida espiritual. Abre a sua boca. Ore agora. Ore com a fé apropriada. Ore crendo que Deus quer te dar. Ore crendo que Ele já liberou. Nele tem o sim em todas as suas promessas. Ele tem o amém. Vai orando, ora. Não fique dependente de homens, do seu cônjuge, do seu pai, dos seus filhos. Ore.
O que Deus irá fazer. Oh, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Apenas creia. De suas mãos é a hora de vencer. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. Simplesmente louve. Creia. Sim, louve. Louve a Deus. Seu louvor invade o Oh, nós somos do povo que louva. Aumenta a sua voz. trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Sim. Erga suas mãos. Louve a Deus. Visualiza os seus alvos de salvação pessoais, alvos ministeriais. Visualiza. Sim, Ele está trabalhando na sua vida. Ele está com as mãos estendidas para você. De Deus traz uma convicção no coração de cada um dos irmãos, da tua bondade, do teu poder, da tua obra do Calvário, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Oh, que o Senhor é bom, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consola. Ainda mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Aleluia. 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 Glória a Deus bem alto. Alguém está sem o pão e o cálice? Se tiver, levanta a sua mão e que nós vamos entregar para você. Tem um ali no fundo.
Só. Então erga. O Alisson também, está precisando de um aqui. Erga para o alto. Pão, e repete após mim, fala assim: este pão é o corpo do meu Senhor, que foi moído na cruz, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, eu posso desfrutar saúde completa no meu corpo. Ao comer deste pão, eu desfruto de vida, da vida de Deus, em nome de Jesus. Erga o cálice. Fala assim: este cálice é o cálice da nova, eterna e perfeita aliança. O sangue foi derramado, os meus pecados foram perdoados, do passado, do presente e do futuro. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus eu recebi de graça. Eu sou santificado pelo sangue. Eu sou purificado pelo sangue. Eu sou abençoado, favorecido por meio do sangue. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Deixa eu orar abençoando você, Pai. Eu oro abençoando os meus irmãos. Declaro uma semana poderosa, uma semana abençoada, cheia de vida. Declaro, ó Deus, que eles vão desfrutar da tua paz, da tua alegria, da tua unção, da tua provisão, do pão de cada dia. Livros da tentação, livros do pecado, livros do mal, mas estabeleça a tua boa, agradável e perfeita vontade sobre eles, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Cumprimente 2, 3 irmãos aí. Abençoa a semana dele.